Hoje, a gente, enfim, inclusive essas recentes declarações, né, do governo federal sobre o caso são declarações que me causam muita espécie, porque eu desconheço outro caso criminal que tenha data para acabar. O tempo de uma investigação é o tempo de uma investigação. E é muito complicado você colocar uma data para seu fim. Óbvio que, nesse caso especificamente, você tem tudo que ele de comoção que ele gerou, essa necessidade de dar uma resposta. Eu só discuto um pouco e coloco a minha surpresa nessa questão da politização do caso e também na necessidade do governo vir sempre a público e dizer que esse caso terminará até o dia XYZ. O caso vai fechar quando o caso fechar. O que a gente tem do caso Marielle hoje, né? Quais são os indícios que a gente tem do caso hoje e para onde o caso está caminhando? Hoje a gente tem um executor, tem dois executores, né? O atirador, o motorista, Rony Lessa e Elcio Queiroz, e, enfim, no meu livro, O Miliciano, esse só existe por conta da pesquisa que eu fiz especificamente sobre o Rony Lessa, que é um personagem sobre o qual eu já fiz diversas matérias, que eu trabalho com esse personagem há muitos anos, porque eu acredito que esses personagens tenham uma importância para explicar um pouco como funciona o Rio de Janeiro muito grande. É um cara que era um policial violento dentro da corporação, nunca foi, de fato, investigado e punido pelos crimes que ele cometeu dentro da corporação, muito pelo contrário, ele acaba sendo premiado por matar. Depois, quando ele sai da corporação, ele usa o conhecimento que ele aprendeu dentro da polícia e vende para o crime. O fato de ter sido dessa, e hoje, pelas provas que o Ministério Público conseguiu juntar nessas duas primeiras fases da operação, eu já estou bem convencido, isso é algo pessoal, de que, de fato, essa foi o atirador. Eles levam o caso para um certo caminho, né, para participação de bicheiros ou contraventores na intermediação do crime, porque o Lessa era um cara que trabalhava para essas pessoas e também para milícias. O Lessa, até ele responde na justiça por um homicídio cometido também no contexto de milícias, né? Até hoje, eu ainda não consegui, e eu acho que a polícia também ainda não conseguiu, relacionar o Lessa a um possível mandante com um interesse claro. E essa é aqui a questão. A gente sabe que tem pessoas com interesse, enfim, a Marielle era relacionada, enfim, era uma cria política aliada à política do Marcelo Freixo, que era um cara que no Rio, ao longo dos últimos 10, 15 anos, fez inimigos tanto no crime organizado quanto na política local. E eu falo da política local, um aspecto político grande, né? Esses inimigos estão desde políticos ligados à milícia, tanto políticos relacionados à Operação Lava Jato aqui no Rio, que eram políticos que tinham... Mas até hoje a gente não conseguiu, o Ministério Público não conseguiu avançar no sentido de conectar o Lessa a um mandante. Então, a minha limitação para falar do caso é essa. Assim, eu ainda não vejo uma conexão clara entre essa e o mandante e espero que essa conexão apareça. Rafael, uma coisa que chamou a atenção, aquela noite que o Jornal Nacional deu a reportagem, o Carlos Bolsonaro vai até a guarita lá do Vivendas da Barra, pega o sistema onde estavam registradas as ligações e leva para a casa dele. E logo em seguida, não sei se à tarde ou no dia seguinte, duas promotoras estaduais dizem que foi feita perícia lá e que não houve nenhuma adulteração dos arquivos. E nós levantamos lá que era impossível, era um tempo impossível por uma perícia bem feita e tudo lá.
E essas promotoras aparecem depois fazendo campanha para o Bolsonaro. Digamos, o fator político, como que afetou aí a... Porque você teve uma questão que é a influência dos mandantes, dos supostos mandantes aí. Supostos não, tem mandante, só a gente não sabe quem é. Mas o fator político do bolsonarismo também interferiu no trabalho do Ministério Público Estadual? Cara, é importante falar sobre o Ministério Público nessa investigação e tentar voltar um pouco mais para trás na época do crime e as mudanças que aconteceram, né? O caso ele começa com a Delegacia de Homicídios e o promotor natural, promotor da chamada PIP, que atuava junto à Delegacia de Homicídios. É uma investigação de homicídios comezinha, como todas as outras que acontecem aqui no Rio. Um promotor atuando junto a uma delegacia especializada. Esse promotor... nesse primeiro momento, a investigação se caracterizou pela... A primeira linha de investigação era chegar os primeiros investigados, né, na Operação Marielle foram o Orlando Curicica, um miliciano, e o Marcelo Siciliano, um político, esses alvos, né, chegaram através do depoimento de uma testemunha que, num segundo momento, comprovou-se que havia sido comprada e tentou prejudicar a investigação. Isso foi o que aconteceu nos primeiros 6 meses do caso Marielle, de março a outubro. A investigação, basicamente, nesse período todo, andou só em direção a esses alvos, que eram alvos que a gente sabia que depois, né, se soube que eles não tinham, de fato, ligação com o crime e que eles haviam sido plantados por uma testemunha que queria influenciar nos rumos do inquérito. Até hoje, caso um pouco mal explicado, porque a gente não sabe exatamente os interesses que essa testemunha policial militar também tinha. O primeiro promotor que atuou no caso, ele se aposenta ali por volta de setembro e outubro de 2018 e dá lugar a uma promotora, Letícia Emery, que assume essa vaga na PIP e ela muda a investigação no sentido de eu não vou conseguir investigar isso sozinha, somente com a Polícia Civil, eu preciso do GAECO, de um órgão especializado. Então, ela traz o GAECO para a investigação e com o GAECO chega a Simone Sibílio, que é uma outra promotora que atuava em investigações de crime organizado. Esse segundo momento da investigação é um momento importante, mais importante para os rumos que a investigação traria, porque ele, de fato, trouxe um norte para o caso Marielle, não só para o caso Marielle. Trouxe o caso Marielle hoje, ele abre um buraco no submundo do Rio de Janeiro. A gente tem a gente sabe de informações sobre, principalmente, matadores de aluguel, a relação entre eles e bicheiros, por conta dessa segunda fase da investigação, que começa, de fato, a explorar esse submundo, esses personagens, esses policiais que matavam no Rio, que até então eram intocáveis. Então, esse segundo momento tem um mérito fundamental de ter chegado, por exemplo, no Lessa e no Adriano, que antes ninguém tinha chegado. Nos últimos 20 anos, no Rio de Janeiro, enfim, eu conheço bem como funciona aqui, as investigações policiais, de fato, não chegavam a eles por motivos diversos, que vão de corrupção, hoje está mais comprovado, a ineficiência do sistema de justiça criminal. Chegou-se... Ele era um comerciante de armas, depois, como se revelou, né? O Lessa, sim. O Lessa era um hub do crime, né? O meu livro, ele só existe... O Lessa, o meu trabalho que levou o meu livro, ele só acontece por conta das conexões do Lessa com o submundo. Ele era CAC, ele era vendedor de arma, depois, hoje é condenado por tráfico de arma, tinha ligação com milícias, tinha ligação com o jogo do bicho, tinha ligação também com, que até hoje um pouco mal documentada, com o tráfico de drogas, mas, enfim, ele era um cara que tinha um nível de conexões do submundo enorme. E, enfim, chegou-se a esses personagens. Isso em 2019, um ano depois do crime. Então,
a investigação ali, você chega nos executores e, a partir de então, a gente chega numa terceira fase, um terceiro momento de investigação, que é um limbo. Se avança em relação a outros crimes, em relação a crimes relacionados a disputas do jogo do bicho e em relação a esses grupos organizados de matadores, como o Escritório do Crime, Capitão Adriano e tal. Mas, especificamente em relação ao caso Marielle, entre 2019 e o ano passado, que é quando a PF entra no caso e consegue, né, a delação do Elcio, consegue até corroborar alguns pontos que ele vinha falando, não se tem um avanço, e com esse período, né, ele tem trocas no Ministério Público, inclusive as duas promotoras, né, a Simone sai do GAECO, entra o Bruno Gangoni, que assume a investigação, depois o Bruno sai do GAECO também, entra um novo promotor, que é o Fábio, que atualmente é o promotor que atua no caso. O que eu posso te dizer, e aí é um depoimento pessoal meu, é que o trabalho da Simone e da Letícia nesse caso, no caso Marielle, é um baita trabalho. E eu desconheço, inclusive, qualquer manifestação política das duas, tá? A promotora que apareceu ali relacionada ao Bolsonaro, enfim, é uma outra promotora que também já fez parte do GAECO, mas, enfim, não tem relação com o caso Marielle, especificamente com essas duas, né, com a Simone. Agora, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente lê sobre a atuação do PCC em São Paulo, eles evitam esses crimes de impacto porque sabem que o olhar da nação se volta contra eles. As milícias, as organizações criminosas ali, não tinham esse cuidado quando escolhem a Marielle? Então, essa é uma questão que eu já me debrucei muito para tentar entender. Mas primeiro a gente tem que, para começar a entender essa questão, a gente tem que voltar para 2018. E o mundo que a gente vivia em 2018, em março de 2018, é diferente, principalmente no dia 14 de março de 2018, é diferente do mundo que a gente passou a viver no dia 15 de março de 2018. O Rio é um estado em que, de 2008 a 2018, mataram-se políticos anualmente. Na Baixada Fluminense, isso é um expediente comum, da milícia, inclusive. Inclusive, nos anos de expansão da milícia, isso também está documentado no último capítulo do meu livro, né, quando a antiga Liga da Justiça, entre 2014 e 2015, né, começa a virar praticamente uma holding e passa a ter franquias na Baixada Fluminense, o que acontece são embates políticos com políticos locais que acabam sendo mortos, acabam sendo assassinados, e isso acontecia todos os anos. A gente tem a eleição de 2016 aqui no Rio, é uma eleição muito traumática, inclusive nesse sentido, né, de políticos mortos. Então, a Marielle, especificamente ali, antes do 14 de março, né, de 2018, eu não vejo ela como uma política diferente dos outros em relevância. O tamanho que ela teve, que aconteceu com o caso depois, eu acho que quem contratou e principalmente os executores, não faziam ideia do que ia acontecer. O Lessa, se soubesse do que ia acontecer, muito provavelmente cobraria muito mais caro do que ele supostamente cobrou.